que eu vou falar da minha história é que, com um ano, digamos assim, que eu fui abandonada pela minha mãe. E quando eu fui abandonada por ela, eu me sentia, tipo assim, rejeitada, né? Porque ser abandonada é um sentimento de você ser rejeitada, né? E aí, quando eu comecei a me culpar, e a culpar ela também, né? Porque, pô, cara, o que eu fiz? Porque ela me abandonou e tudo mais, achando que era culpa minha e também achando que era culpa dela, né? Só que aí, passando o tempo, eu fui entender o porquê eu passei por aquele processo, que era preciso passar por processo. Porque, para quem não sabe, para chegar a uma promessa, a um propósito, a gente tem que passar por um processo. O processo pode ser doloroso, pode ser alegria, mas sempre tem um pouquinho de dor. Então, quando eu fui abandonada por ela, eu senti rejeição, eu pensava assim, tá, ela não me ama, beleza, não me liga, mas tipo, eu não ficava dando atenção. Quando ela chegava em mim, eu falava, benção mãe, e olhava pro outro lado, não olhava nem na cara dela, porque eu sentia raiva, me culpava ela até, e aí eu não conseguia olhar na cara dela. Tá, até que chegou um momento que teve o primeiro detox, o primeiro arena que teve. E foi justamente, foi Deus, literalmente, que ele falou, vai, minha mãe permitiu, minha mãe Jocelane que tá ali, para quem sabe, ela é minha tia, mas considera como mãe, porque realmente ela me criou. Então ela me permitiu para ir, e o que falou muito sobre perdoar lá, né, paternidade e também sobre mãe. E uma coisa que me tocou muito, porque eu não conseguia perdoar ela, né? Eu queria perdoar, mas porém eu não estava conseguindo olhar na cara dela e voltava de novo. Até que chegou um momento, que teve um momento de falar bem assim, vem aqui na frente quem quer perdoar os outros. E aí eu cheguei, pá, pronto, caí. Aí chorei, aí chegou, eu lembro muito bem que foi a Bárbara e a mãe da Kíria, não lembro o nome dela agora. Não lembro o nome da sua mãe. Mariane. Ela chegou e me abraçou por trás, dela é Babi. E aí me chamou, porque eu fiquei horas e horas ali chorando, né? Aí ela me chamou lá atrás, num lugarzinho lá do Dinâmico. E aí eu falei pra ela sobre a minha história, contei tudo. E ela falou bem assim, pense em Jesus. Se Jesus te perdoou, ele pode te perdoar também. Você pode perdoar ela também. Então foi que, tipo assim, caraca, porque a gente ouve isso muitas vezes, mas nunca cai a ficha, né? E aí, quando eu ouvi isso, eu decidi perdoar ela, né? E uma coisa que eu não conto aqui, que contei só pra Samela, que eu tenho sentimento, eu perdoei ela, porém eu não contei pra ela que eu perdoei ela. E aí eu estava contando com a Samela, aí a Samela falou bem assim, eu falei pra ela que eu tinha um sentimento de falar pra ela, porque o jeito que ela me tratava, parece que eu via nos olhos dela que ela se sentia culpada, né? Então foi um momento que eu falei assim, vou chegar nela e vou falar que eu vou perdoar. Vou separar esse momento pra falar ainda dela. Então, foi nesse momento que eu, tipo assim, cara, eu me senti rejeitada, né? Porque ninguém me ama, beleza, eles me amam, mas mesmo assim eu não senti isso. Aí, até que eu ouvi o versículo bem assim, desde a fundação, escolhi você, desde a fundação do mundo, escolhi você. E aí caraca, eu fui escolhida, eu sou amada, não sou rejeitada. Tudo que eu passei foi um processo. E uma palavra que a Senhora me passou também foi que Deus não te dá algo pesado que você não possa suportar. Ele sabe que você vai suportar, por isso que ele te deu. Ele me deu esse processo, me deu esse processo aqui, porque ele sabia que eu ia suportar. E olha hoje aqui, eu tô aqui, né? E comecei a trabalhar na igreja, entrar em várias coisas, retiro, entrei na dança, pra quem não sabe também estou na dança, na porta, no break, ajudando aqui também. E aí eu estou sendo líder da minha célula lá na Ricardo Cantaede. E também criei o break, né? Que foi através do Felipe que ele criou e tudo mais, ele me chamou. Aí beleza, eu topei na hora, né? E aí, quando eu olhei, pode passar a foto fazendo favor, se tiver. Quando eu olhei para essa foto aqui, eu olhei assim, fui escolhida e tô cumprindo meu propósito, porque, cara, olha o tanto de gente, é muito maravilhoso, e tanto que tem o quê? Tem várias pessoas que estão aqui, levanta a mão aí, ó, pode levantar a mão quem é do meu break, olha, ó, tanto. E é isso, gente, cada um tem seu processo.
Oi, som. Ei. Oi. Oi. Alô. Boa noite. Para esse monte de jovens aqui, esse boa noite está muito fraco. Vou tentar de novo. Boa noite. Vocês estão bem? Essa galera tá cansada, né? Ficaram a tarde toda. Vamos nos colocar de pé? Nesse momento, eu quero pedir para os jovens, para os adolescentes que estão participando do Mega Break, não falar com o amiguinho do lado durante o louvor e a palavra. Agora é o seu momento de adorar, de louvar ao Senhor. Amém? Amém? Amém. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia na tua presença, Senhor. Agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor nos concedeu. Deus, leva-nos além, Senhor, a contemplar a tua face, Pai. Nós queremos ver, Paizinho, o Senhor. Queremos estar, Paizinho, perto do Senhor, contemplar a tua glória, Senhor Jesus. Pai, faz presente nesse lugar, derrama a tua presença nesse lugar. Nós temos fome e nós temos sede pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa graça de Deus. Amém? Escuridão e me amor.
vida entregou para me resgatar. Oh, graças eu canto, por isso viste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e ofereça com as suas palavras a sua melhor adoração a Deus. Comece a proferir palavras de amor a Ele. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo porque o Senhor me livrou de um lugar, Paizinho, onde eu não queria estar, Senhor. Jesus, eu te amo porque o Senhor sarou as minhas feridas. Jesus, eu te amo. Com as suas palavras, comece a agradecer Ele. Comece a clamar mais por Ele. Levante a sua voz. Não perca a oportunidade de dizer o quanto você ama a Ele. Não perca a oportunidade de agradecer a Ele. Esse é o momento. Esse é o momento de você agradecer a Ele por tudo que Ele fez, por ter entregado a vida dele naquela cruz para te salvar. Nós não somos merecedores, mas mesmo assim Ele se entregou. Vender tudo que tenho em troca do amor não falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor Se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. eu quero conhecer. Eu quero Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra,
o mais belo entre milhares e milhares. Só tu és, Senhor, digno do meu louvor. Só tu és, Senhor, fundo da minha vida. Tu és, Senhor, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação. Só tu és, Jesus, digno da minha vida. Tu és, Jesus, eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor, digno do meu louvor. Só tu és, Senhor, digno da minha vida. Tu és, Senhor, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação. Só tu és, Jesus, digno da minha vida. Tu és, Jesus, eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz
Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Sobre tudo, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo. Só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo. Só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo. Só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Será digno. Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele
cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, Só Ele é digno. os anciãos E os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. o amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, 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 só Ele é não sei parar, só Ele Tu é és santo, só Ele é santo. o amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. E os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, Só Ele é santo. o amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Podemos assentar? Onde estão? Eis-me aqui. Usa-me. santo.
Então vamos orar pela Samela? Senhor Jesus, Senhor meu Deus, eu quero lhe pedir, Senhor Jesus, use a boca da Samela para falar a tua palavra e tocar o coração de cada jovem que aqui está, Senhor Jesus. Enche a vida deles com as suas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém. Amém. Obrigada. Boa noite, igreja em Ariquemes. Tudo bem com vocês? Boa noite, Mega Break. Aê. Se você é nosso convidado essa noite, seja bem-vindo. Nós temos uma geração radical aqui na frente que está participando do Mega Break. São os adolescentes da igreja em Ariquemes, então eles estão aqui nessa frente. Vocês vão sentir algo diferente, porque eles estão recebendo muito de Deus, não é verdade? Quem já está recebendo lá no acampamento? Amém. Já tivemos ministrações maravilhosas lá ontem à noite com a Maria, hoje de manhã com o Isalto, e eu sei que o Senhor vai continuar ainda falando nessa noite com o nosso coração, amém? Vai rolar ou não? Eu já estou acostumada, não dá muito certo comigo, mas vamos ver. Enquanto eles arrumam para projetar aqui, eu quero ter mais um período de oração com vocês. Eu quero que agora, individualmente, cada um feche o seu olho, coloque a sua mão no coração e vamos orar juntos. Paizinho amado, nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. E dia após dia nós temos aprendido, Senhor Jesus, que o Senhor é tudo em todos. O Senhor é tudo em nós. Que o Senhor possa falar ao meu coração nesse momento, ao coração de cada um que está aqui. Que o Senhor, que o Teu Espírito Santo possa traduzir a Tua palavra ao coração de cada um nessa noite. E que nós não venhamos a mais ficar do mesmo jeito que nós estamos. Que hoje nós possamos receber uma porção nova do Senhor, uma revelação nova do Senhor. Que assim seja feita a Tua vontade nesse lugar, seja a vontade, Espírito Santo. Amém. Quem é do Mega Break, vira para o amigo do lado e fala assim, não me atrapalha. Combinado? Que eu sei que vocês gostam de conversar. Eu vou começar sem os slides. É verdade que eu vou começar sem os slides? Alguém consegue dar um oi aí para mim? Cadê minha música de fundo que eu pedi também? Me ajuda aí, Arthur. Então é nós, Espírito Santo, eu e você, bora. Eu ia começar projetando uma foto de uma menina que é muito bonitinha, né, pai? Era um coqueirinho. Eu querer saber se vocês iam conhecer ela. Eu tinha 14 anos de idade quando eu me rendi a Jesus. Praticamente da idade muito de vocês que estão aqui participando do Mega Break. E quando eu conheci Jesus ali, eu tive aquela necessidade, eu não sei se vocês já, quem teve aquele primeiro amor, de falar do amor de Jesus para todo mundo. E eu tive uma ideia, todas as ideias são inspiradas por Deus, eu aprendi isso depois de muito tempo, que eu precisava ir nas pessoas falar de Jesus. Então eu chamei algumas amigas que participavam da minha célula e nós íamos falar de Jesus na Praça da Vitória. Praça da Vitória é essa praça aqui na frente, tá? Então a gente escolhia um dia na semana, era um dia à tarde, eram umas 2 horas da tarde, e a gente ia para lá para falar de Jesus para aquelas pessoas. Observa como eu abordava as pessoas. Eu chegava para ela e falava assim, se você morrer hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? A pessoa já regalava o olho para mim. E aí era a hora que eu começava a falar do plano de salvação de Deus para a vida daquela pessoa. Então eu falava bonitinho. Um dia o Felipe falou que eu vou ter oportunidade de falar o script que eu usava para vocês. Então eu chegava mostrando que todo mundo pecou e está separado do amor de Deus. E aí eu ia construindo com aquela pessoa, conversando, até chegar no final e falar de novo. Se você morrer hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? Eu não sei se a pessoa realmente tinha entendido o plano de salvação de Deus para a vida dela, ou era por medo
ela não queria ir para o inferno. E ela aceitava e se rendia a Cristo. Então, assim, eu saía evangelizando na praça. Terminava sentava no banco ali, orava, tal. Jesus, escreve o nome dele no livro da vida e bora para o próximo. E assim eu ia fazer. Com o tempo, eu fui aprendendo um pouco mais sobre se render a Jesus. E eu quero contar um segredo para vocês. Que o propósito de toda essa obra de Jesus, nascer, morrer numa cruz e ressuscitar, nunca foi para tirar você do inferno. A ideia também não era garantir um lugar no céu quando você morrer. A história do início das coisas explica que quando Deus cria o homem, para que Deus criou o homem? Deus nos criou a imagem e semelhança dele. O que mais que aconteceu ali? Para que Deus criou o homem ali no jardim? Alguém já falou aqui, quero que mais gente fala. Relacionamento. E esse relacionamento, quando Deus cria Adão e Eva ali no jardim, era esse relacionamento só quando o homem morresse, que ele fosse para o céu, ou não? Era quando ele estiver vivo. É agora. Não é para quando você for morrer. O grande ponto, então, não é nem o futuro no céu, nem o futuro no inferno. E eu vou te dizer algo. O mesmo plano que Deus criou lá no Jardim do Éden, Ele ainda quer desenvolver aqui com a gente. Eu gosto muito... começou a passar. Vocês nem me avisam, hein, pessoal? Não, vamos acordar aí, vamos acordar. Olha lá eu precisava mostrar eu. Olha lá, que bonitinha. É a mesma. Sou ainda a mesma, um milagre de Deus. Então tá, isso foi o que a gente estava conversando. Nem céu, nem inferno. Então, nunca mais esqueça. Não é sobre céu, não é sobre inferno. O objetivo a partir da surpreendente obra de reconciliação de Deus com o homem é voltar ao começo, é voltar ao plano original, que era se relacionar com Deus todos os dias. E realmente, quando a gente começamos a entender isso, isso muda tudo, isso basta. Deus não quer levar você ao céu, Deus quer colocar o céu em você. Eu li essa frase num livro, eu vou citar várias partes desse livro para vocês hoje, que vai começar a mudar, às vezes, até alguns paradigmas nossos para a gente aprender sobre relacionamento com Jesus. Vamos usar um exemplo aqui agora. Ficou bom. Deixa eu ficar no meio. Aqui é o número 0, tá? Onde eu estou, todo mundo está me vendo aqui. E se nós começarmos a andar, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vai ser o 10. Certo? Mesma coisa vai acontecer aqui do lado. Aqui eu estou no 0 e eu vou começar a andar para essa direção, vai ficando mais quente. E eu estou indo para onde? Beleza, vocês pegaram, entenderam. E aqui eu estou no 10. Combinado? Quando eu estou andando aqui e eu vou chegar no 10, que é o céu, nós vamos representar por quem? Representando Deus. E agora eu vou precisar que vocês me ajudem. Quais são as características e os atributos relacionados a Deus? Deus é amor, bom, que mais? Paz, justiça, alegria, beleza? Fala? Honestidade, fiel, carinhoso. Alguém foi ministrada de fraternidade ali. Que lindo. Verdade. Valeu.
Agora vamos andar para o outro lado. Calma, calma, se acalmem, se acalmem. Vamos andar para o outro lado. Chegamos no 10. Está um calor aqui danado. Se lá era Deus, aqui é quem? Diabo, capiroto, Satanás. É ele. Se lá é amor, aqui é o quê? Ódio. Se lá é paz? Guerra. Se lá é justiça? Injustiça. Se lá é gratidão, aqui é o quê? Ingratidão. Se lá é uma pessoa grata, aqui é o quê? Ingrata. Se lá é uma pessoa justa? Injusta. Vou voltar aqui para o meio, tá? Só para eu não influenciar. E aí, quais atributos vocês têm manifestado? Amor, paz, esperança para as pessoas? Ou murmuração, ódio, ingratidão, injustiça, vida ou morte? Quando manifestamos essas características, aqui, estamos manifestando e vivendo o reino de Deus. Quando manifestamos essas características, nós estamos manifestando, vivendo e sendo filho de quem? Do diabo. Voltando aqui para o neutro, estou no 0, tá? Estou no 0. Tem como ficar aqui no 0? Ou a gente sempre vai pender para esse lado daqui? O que vocês acham? Não dá. Por que não dá para ficar no 0 voltado para cá? Eu vou explicar para vocês. Nossa natureza é pecaminosa. Então, nós sempre vamos tender a ficar com o pêndulo balançando para esse lado, nunca para esse, tá? A não ser que nós nos rendemos a Jesus Cristo. E aí a nossa rota começa a mudar. Eu tive uma experiência na minha célula uma vez com um visitante, que a gente estava conversando sobre pessoas que ficam achando que estão no neutro. Eu não preciso ser crente como vocês, mas eu não sou igual o diabo. E aí a gente começou a conversar sobre isso, porque ele se julgava que ele era neutro. Quem já escutou aquela historinha do jovem que estava em cima do muro? Quem já ouviu? Eu vou contar ela então para quem não conhece. Havia um grande muro bem aqui, tá? Bem aqui no neutro, no 0. Um grande muro aqui separando. Desse lado estava Deus, seus anjos, os servos do Senhor. Do outro lado estava o diabo e a sua trupe. E em cima do muro, bem em cima do muro, tinha um jovem, que ele estava em dúvida para que lado ele ia. A turma do lado de cá ficava gritando para ele: João, desce daí, vem para cá, vamos para o Mega Break, vamos participar da célula, abandona essa vida, bora, vem para cá, vem para cá. E do outro lado, o que acontecia? Nada. O diabo continuava lá de boa, tranquilão. E o jovem ficou curioso. Por que essa turma aqui está se esforçando tanto, me gritando, me chamando para vir para cá, e a turma dali não está nem aí? E ele lá de cima virou: ô diabo. Ele fala: que é? Deve ter sido mais ou menos assim. A história é minha, eu conto do jeito que eu quero. Ô diabo, por que vocês não gritam para eu ir para o lado de vocês? O que ele respondeu? Quem sabe? O muro já é meu. Então, meu amadão, fala: eita. Eita. Se você está em cima do muro achando que você consegue ficar neutro, cuidado. O muro já é dele.
Em Romanos 3:23 tem um versículo que afirma sobre a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica. O que significa isso? Quando Deus cria o homem lá no Jardim do Éden, Eva experimenta do fruto proibido, que não poderia, certo? Vou dar um contexto aqui para quem não souber da história. E eles são afastados do Jardim do Éden, certo? E a partir daquele momento, todo mundo que nasce com a natureza, que a gente fala pecaminosa, adâmica, que vem de Adão. Então, em Romanos 3:23 fala, né? Que todos, repete comigo, todos pecaram e destituídos estão, da onde? Quem sabe o versículo? Da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, eu não sei vocês, mas eu sempre ouço duas frases muito comuns. Aguenta aí, peraí, pausa. Mas eu sou uma pessoa boa, não faço nada mal para ninguém. Então eu não preciso me render a Jesus. A outra frase: eu tenho a minha fé, mas não preciso ser fanático e radical como esses cristãos. Isso é muito comum a gente ouvir. Alguém já ouviu? Quando você foi falar do amor de Jesus para alguém? Quando a gente começa a ler a Bíblia e entender esse versículo, lá fala que todos são todos. Todos pecaram. Ah, mas eu sou boazinha. Lembra do neutro aqui? Para onde que a gente está inclinado sempre? Para o mal. Vou dar um exemplo para vocês, que é bom para vocês entenderem. Ela vai estar aqui, provavelmente ela vai entender, tá? Eu tenho uma filha que chama Maria, que ela tem 4 aninhos. Ela é uma bênção. Mas eu vou contar uma historinha para vocês aprenderem como que a nossa natureza humana grita. Eu estava me arrumando para ir trabalhar e ela chegou com um chocolate na mão, antes do almoço. Falou: mamãe, posso comer o chocolate? Falei: filha, a gente já está indo almoçar? Espera, depois você come depois do almoço. Ela foi brincar. Quando eu desci para chamar ela para almoçar, a boquinha estava suja de chocolate. Aí eu, Aí ela já se escondeu. Parecia a cena de Adão se escondendo de Deus na hora que ele estava em pecado, né? E outra coisa que eu quero falar: pecado deixa rastro. A gente tenta esconder o pecado, mas a gente não consegue esconder tudo. Na hora ela já veio assim e regalou o olhinho para mim. Aí eu falei: você comeu chocolate? A babá que me ajuda a cuidar dela regalou o olho e falou assim: ela voltou e falou que você tinha deixado ela comer. Eu falei: o quê? Ela falou isso? Olha como a natureza humana é. A gente precisa ensinar alguém a mentir? Eu não ensinei ela a mentir. E a gente assusta ainda, né? Mas isso é para mostrar que desde pequenininhos, a nossa natureza tem tendência ao pecado. A nossa natureza, ela tem aversão a Deus. Prestem atenção nisso. Tudo que a gente vai fazer de nós mesmos tem aversão às coisas de Deus. Em João 3,3 diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando nascemos de novo, nascemos na família de Deus e recebemos a natureza de quem agora? De Cristo. Antes nós tínhamos a natureza de Adão.
nos rendemos a Jesus e nós passamos a ter agora a natureza de Cristo. Então o pêndulo que era virado para cá, ele começa a ter a tendência de ser virado agora em direção a Deus. Mas para chegar no 10 é uma caminhada. É uma caminhada. Você vai melhorando, cai de novo e vai andando de novo. E não desiste, é uma caminhada. Ninguém fica ali, senão você ia se tornar Deus no 10. Ninguém consegue ficar ali. Mas o Jesus é quem vai te trazendo. Mesmo que você desiste, desanima, cai, tropeça, volta. Deixa eu passar o slide aqui. Agora a gente vai entrar numa outra parte. Então, até agora a gente já entendeu que nós nascemos em pecado, nós estamos separados de Deus e nós precisamos nos render a Cristo e nos reconectar com Deus para nós vivermos o céu na terra. Tem uma parábola que eu acho ela muito forte, que é das 10 virgens. Vocês lembram dessa história da parábola das 10 virgens? Vou contar ela para você. Vou ler ela aqui para vocês, que ela é rapidinha. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias é tipo uma luz, né, uma luminária, mas não levaram óleo. Para quem não sabe, para a luz ficar acesa, tem que ficar colocando óleo, certo? As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas e junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes. Prestem atenção, as que não levaram o óleo para acender a sua lamparina. Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Sai, vai comprar óleo, porque ele pode estar chegando a qualquer momento, né? E elas saíram para comprar o óleo. Quando elas saíram, o que aconteceu? O noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não vos conheço. A gente acaba então de ler a parábola das 10 virgens. Ela é bem conhecida para quem estuda a Bíblia e lê a Bíblia. Já foi pregada várias vezes aqui, mas eu quero nessa noite trazer uma reflexão para vocês. Todas eram virgens, certo? O que dá a entender é que não se tratava de mulheres que não conheciam o noivo, todas elas o conheciam, e não se trata então de quem não se rendeu a Jesus, todas se preparavam para o casamento, elas conheciam o noivo, elas sabiam do que elas precisavam levar. Contudo, o fim não foi o mesmo para aquelas 10 mulheres. As 5 nécias ouviram as palavras ácidas do noivo, não vos conheço. Elas ficaram de fora, porque o noivo declarou que não as conhecia. Você ouviu isso que eu estou falando? O noivo falou que não as conhecia. Mas se Jesus, ele é onisciente. Quem aprende, né, na escola dominical, né, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, não é verdade? Se Jesus é onisciente, ele não conhece todo mundo? Sim ou não? Então a gente vai entender agora um pouquinho o que significa a palavra conhecer.
A palavra conhecer, a primeira vez que ela é mencionada na Bíblia, também foi no Jardim do Éden. E vem da palavra coabitar, que no original hebraico significa iada, que significa conhecer, aprender a conhecer, perceber, ver, descobrir, discernir, e a melhor definição que eu achei, saber pela experiência. Então, ela é utilizada a primeira vez na Bíblia. Olha que interessante. A primeira vez que uma palavra é usada na Bíblia, a gente pega o significado original dela para entender o que Deus está querendo nos dizer. A música não canta, quero conhecer Jesus? O que significa esse conhecer? É saber pela experiência. É um contato tão íntimo que foi usado na Bíblia para dizer sobre o relacionamento entre Adão e Eva. Agora a gente transfere para a nossa vida. É um relacionamento entre a gente e Jesus. Tão profundo que nós vamos ter muito mais que apenas um conhecimento intelectual. A gente vai fazer um exercício de alguns versículos na Bíblia, então, que usa a palavra conhecer, para vocês agora avaliar com essa outra dimensão sobre o que é conhecer Jesus. Em João 17:3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer, nesse versículo da Bíblia, ele tem um significado de conhecer e nunca mais parar de conhecer. O que significa isso? Muitas pessoas falam, me rendi a Jesus no dia, vou dar um exemplo, 20 de 4 de 2000. E parou ali. E a caminhada de conhecer aqui, conhecer e nunca mais parar de conhecer. Conhecer e nunca mais parar de se relacionar. Em João, esse foi João 17:3, só um pouquinho, deixa eu só ver qual. Tá. O outro versículo que eu gosto muito é esse, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A expressão conhecereis a verdade, ela é muito mais profunda do que apenas conhecer intelectualmente. Uma pessoa pode chegar para você e falar, eu já estudei todas as histórias de Jesus, eu sei tudo, desde quando ele nasceu, tudo que ele fez e mais um pouco. Essa pessoa conhece a Jesus? Conhece a Jesus? Ela se relacionou com Jesus? Ela tem um relacionamento íntimo e profundo com Jesus? Não. Resumindo, o que é conhecer Jesus? Isso aqui é forte, é uma definição do Alessandro Vilas Boas. A letrinha saiu pequena? Não, acho que dá até para vocês verem. Então, conhecer Jesus é presenciar, viver, sentir na pele, como quando se nega comida com o propósito de jejuar. Como quando se gasta tempo de joelhos em oração até as pernas formigarem. Assim como quando se perde a voz em clamor e secam-se as lágrimas em quebrantamento. Quando os ouvidos realmente ouvem a voz do Deus invisível, mas real. Como quando borbulha o coração a ponto de sentir queimar e apertar o peito. Quando nossa carne toca a dele e de alguma forma é transformada. Você conhece Jesus? Lê de novo. Vou dar um tempinho para você ler. E você vai se responder. Eu conheço Jesus nessa intensidade, nessa profundidade, nesse relacionamento que é baseado numa experiência com Deus? Vamos continuar.
E aí você pode virar para mim e falar assim, tudo isso que você tem falado sobre Jesus, sobre se relacionar com Jesus é interessante, Samela. Mas eu tenho já a minha religião. E eu admiro Jesus, mas eu já tenho a minha religião. Então hoje a gente vai, agora que eu vou começar, estou brincando, falar de 7 marcas que fazem distinção entre o cristão, aquela pessoa que busca conhecer Jesus realmente e anseia conhecer Ele todos os dias, e uma pessoa, o quê? Religiosa. Sacode a pessoa do seu lado aí. Acorda que vai começar. Bora, bora, bora. Tá terminando. Acorda. Tá com sono, Ana? Então vamos lá. Qual é a primeira característica que nós vamos ver hoje? Hoje é para todo mundo examinar o seu coração, tá? Se acalmem, se acalmem, se acalmem. Eu agito, agora vocês têm que se acalmar. Justiça própria. Essa é a primeira característica que nós vamos nos sondar. Justiça própria. A graça é desvalorizada porque a ênfase está no merecimento. Na palavra de Deus, em Lucas, tem aquela parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola ela é muito interessante, ela é bem curtinha, e eu vou ler ela para vocês, só para vocês entenderem o que é justiça própria. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola para essas pessoas. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo dele. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus fala: eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então essa é a primeira característica. Cuidado com a justiça própria. A segunda é o ascetismo. Que palavra é essa, né, Samara? É rigor com o corpo para mostrar espiritualidade. Exemplos: autoflagelação, peregrinação, faquires que dormem em camas de prego, tipos de alimentos e vestimentas. Vamos conseguir passar o vídeo? Cadê o Arthur? Sabe me dizer? Vai. Som. Stop, som. Já deu spoiler, sem vocês ouvirem. Vamos ver se vai dar certo. Acho que não vai sair som, mas dá para vocês entenderem. Eu explico para vocês, tá? Essa reportagem apareceu na CNN. É um vídeo que viralizou. Esse casal, eles moram num país que chama Irã. Eles estão na capital do Irã, que chama Teherã. E, como vocês estão vendo na reportagem, eles foram condenados a 10 anos de prisão por dançar na rua. E aí eu fui investigar esse assunto.
mais profundo. E aí eu conheci uma mulher no Instagram que ela quer ser porta-voz do país. Ela falou que lá, na religião deles, olha o que a religião faz, você é proibido de ser feliz. Todas as pessoas que manifestam felicidade precisam ser punidas. Regras, tá? Regras do país. Então, quando esses jovens fizeram isso, esse vídeo viralizou. O governo deles foram procurar esses jovens, acharam, espancaram esse rapaz e essa moça, tentando mostrar para eles um conjunto de regras que é muito longe baseado no amor de Deus, infelizmente. Pode parar o vídeo. E essa moça, quando ela falou dessa história, isso mexeu muito comigo, porque aqui no Brasil a gente não passa por essas coisas, mas a gente passa por outros tipos de regras que colocam às vezes na nossa mente, que vai nos sucumbindo e a gente não imagina esse conjunto de regras que pode nos prisionar a nossa vida. Terceira característica, graduação de virtudes. Poder. As pessoas buscam muito mais querer aparecer, ter poder, do que viver ali no secreto com Jesus. Então as pessoas procuram ser como João Batista e não como Jesus Cristo. E nós precisamos ser o nosso alvo, que precisa ser quem? Jesus. Ser a imagem e semelhança dele aqui na terra. A próxima característica é: Deus é avaliado não pelo que é, mas pelo que faz. As religiões, elas mostram muito isso, né? E o que nós temos aprendido é, fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. Fazendo ou não fazendo, o Senhor é Deus. Eu vi um vídeo, eu nem postei ele, porque eu vi ele ontem. São criancinhas na África adorando a Jesus. É uma adoração que eu acho que a gente não entende isso. É uma entrega, é uma rendição, que quando eu vi o vídeo eu falei: Jesus, o que essas crianças têm de revelação de quem é você para te adorar dessa forma? Porque se a gente pensar o que elas têm, é muito pouco, é quase nada. E no vídeo elas adorando com instrumentos feitos por eles. Então o violão era um cabo de vassoura com uma garrafa PET, e o menino tocava uma guitarra que vocês nem imaginam. Era uma bateria. O pessoal do Beck, uma criancinha desse tamanhozinho, ajoelhada, chorando aos pés de Jesus. Falei: Senhor, tem misericórdia de nós. Que quando Deus nos dá um não, a gente emburra. A gente se decepciona. Os nossos olhos não estão baseados mais em olhar a Jesus, mas naquilo que Ele pode fazer pela gente. Que o Senhor venha transformar isso no nosso coração. Revelar quem Ele é, que essa possa ser a sua nova oração. Jesus, me mostra quem o Senhor é, não o que o Senhor pode fazer por mim. Medo de perder a salvação. Não sei se você já passou por isso. E a gente volta, né? Lá no início da mensagem, medo de ir para o inferno, né? Perder a salvação e ir para o inferno. Em Efésios 2, 8 a 9, fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras, para que você não se glorie. A gente vai entrar num tema aqui agora. A fé domingueira. Quem sabe o que é fé domingueira? Ou fé de final de semana também pode ser.
que é fé de final de semana? Só vem no culto, no final de semana, né? E o que acontece nos outros dias da semana? É uma pessoa de segunda a sexta-feira, nos relacionamentos, nos negócios, na escola, em casa, no trabalho. E nos fins de semana, quando ela coloca a Bíblia debaixo do braço, é outra pessoa, não é? Contar uma experiência para vocês que para mim foi muito forte. Essa foto aqui foi no Arena Detox desse ano. E ali, não foi essa moça da foto, tá? Só foi porque foi nesse momento. E conversando com várias crianças, adolescentes, jovens ali, talvez eu me emocione de novo. Uma menina me abraçou e ela falou, confessou tudo aquilo que estava amargurando ela, da situação que ela estava vivendo. E ela falou assim para mim: tia, mas ele é crente. Por que ele faz isso comigo? Irmãos, eu saí daquele arena no meu carro, acabada. Qual é o referencial de Cristo que nós somos para as pessoas quando elas falam? Mas ele é crente. E abusa, me bate, me humilha. E eu falei: Jesus, qual é a resposta? E ele falou: eu sou a resposta. Se tivesse mais pequenos cristos em nós, mais Jesus, esse mundo não estaria como está. Mas as pessoas preferem viver uma religião, um conjunto de regras, mas não vivem Jesus. Jesus não é isso. Era a única coisa que eu falava para aquelas meninas. Jesus não é isso. Jesus não é essa religião que ele vive. Jesus não é religião. Jesus é relacionamento íntimo, a ponto de você ter suas falhas, ter suas dificuldades, e você coloca diante de Deus e grita: Jesus, me ajuda, eu não quero ser mais assim. Eu não quero marcar a história de pessoas o resto da vida. Essas pessoas são marcadas o resto da vida. E não foi o primeiro acampamento e não vai ser o último. Porque a gente ouve isso sempre. Isso dói o coração. Porque o referencial está errado. Deus é um Deus de amor. Deus não compactua com essas coisas. Mas o nosso referencial tem que ser Jesus. Teve uma outra moça que me procurou para conversar. Olha que coisa séria essa. E ela falou assim para mim: Samela, eu gosto muito de você e por isso que eu queria conversar com você. Eu falei: claro. Essa moça, ela tinha mudado de opção sexual. E ela desabafou assim, ó. Eu não quero ter um relacionamento com um homem, porque eu sei o que minha mãe passa. Esse homem colocava a gente para acordar às 5 horas da manhã para ler a Bíblia, vinha para a igreja todos os finais de semana, mas chegava em casa, era muita humilhação que a minha mãe passa. Não é a mesma pessoa. Eu encontro ele nos bares com outras mulheres. Eu descubro tantas coisas, Samuel, que para mim, eu tenho aversão à figura masculina, porque eu não quero ter a mesma história da minha mãe. Vocês já pararam para pensar isso? E mais, ela se frustrou,
com o pai e tem uma outra frustração. Qual que é? Eu não quero o Deus do meu pai. Ela começou a dizer que agora não acredita mais em Deus. E é a mesma história. Jesus não é isso. Não tire os seus olhos de Jesus. Essa é a frase que eu vou trazer hoje para vocês. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Os homens vão falhar, os homens vão nos decepcionar, vão nos frustrar. Os nossos olhos têm que estar em Jesus. Para os dois lados, tá? Tanto para essas pessoas que acreditam, que estão se enganando, né? Que vir ao culto é alguma coisa. Às vezes é até pior. Você está lá no muro, achando que você está no muro, você já está lá na ponta já. E você que teve um referencial errado, foque em Jesus. Jesus é perfeito. Jesus te ama e não vai te casar mal. Nele a gente pode, parece até a música, né? Confiar. A vida cristã é centrada então em quem, gente? Em Cristo. Nós somos, sim, cristocêntricos, voltados para Cristo, em toda a nossa maneira de viver. Quer comamos, quer bebamos, quer trabalhamos, fazemos tudo para a glória de Deus. Então, o que é seguir a Cristo? Vamos só entender a diferença. É rápido agora que eu vou já finalizar daqui a pouco. Para ser como Ele, é preciso andar com Ele. Andar com Ele. Repete para mim, Mega Break. Andar com Ele. Essa vida cristã toda que você acredita só vai dar certo se você realmente estiver disposto a viver o jardim e ter um relacionamento íntimo com Deus, a ponto de ser um com Ele e de ser semelhante a Ele. De possuir características divinas a ponto de transbordá-las em seu próprio comportamento. Não se trata de ser perfeito, eu adorei essa frase. Não se trata de ser perfeito, mas de estar colado no perfeito o tempo todo. Porque nós vamos errar. Mas se nós estamos colados no perfeito, nós vamos lá e nos consertamos. Em 1 Coríntios 10, 12, 3 diz: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Para a gente tomar cuidado, porque é muito fácil julgar o erro do outro. Mas você pode ser o próximo e alguém vai estar te julgando. Então, cuidado. Cuide-se para que não caia. É muito comum espalhar notícia de pecado, principalmente de líderes, para todo mundo descer a lenha, né? Cuidado, você pode ser o próximo. Cola no perfeito. Foca seus olhos em Jesus. Ele tem que ser o seu referencial. Vocês já ouviram falar sobre talmidim? O que é um talmidim? Adolescentes, já ouviram? Não? Na cultura judaica, os discípulos do rabino, que é o líder deles, eles têm os discípulos que são chamados de talmidim. E os talmidim são adolescentes. Eles devem seguir esse mestre, o seu rabino, a qualquer lugar que ele for. Se ele for na padaria, dizem que é cenas até comum, né? O rabino andando na frente e uma fila de adolescentes andando atrás dele, assim, ó, rapidinho. Por quê? Eles têm que tentar pisar na mesma pisada dele. O líder vai andando e eles vão pisando na mesma pisada dele. A ponto de falarem que no final do dia,
você tem que estar cheio da poeira, por isso dessa foto, da poeira do deserto que eles andaram tanto tempo junto ali, ó, passo a passo, passo a passo. E nós temos que ser talmidim de quem, gente? Jesus. Jesus. Andar ali, ó, grudado, passo a passo de Jesus. Se não há esse contato próximo, também não dá para esperar transformação de caráter. Se não há esse contato próximo, não há transformação de caráter. O Espírito Santo ele tem despertado uma geração a esse relacionamento íntimo e individual de cada pessoa. E que nessa noite, se você ainda não tem, passe a ter. O homem possa ser visto como a imagem e semelhança de Deus, restaurar todo esse propósito que Deus fez, realizou o homem para um relacionamento com Ele. Eu gosto muito da frase da Jocum, que é o propósito deles, que é conhecer a Cristo e fazer conhecido. Se a gente reavaliar a palavra conhecer, né, é se relacionar de uma forma tão íntima com Cristo, que as pessoas começam a conhecer através de nós e ser também transformadas, e elas são induzidas a também a conhecer, e aí nós vamos nos tornando pequenos cristos aonde quer que nós estivermos. Conclusão. Fala, molecada. Ufa. Senta, arruma na cadeira, acorda. Só quem está aqui na frente vê a carinha deles, viu? A Maria ontem ministrou para eles, ela falava, oh meu Deus, como é difícil, é uma conversação, é uma risaiada, mas até que eles estão bonitinhos hoje, só estão dormindo. Conclusão. Eu coloquei 4 pontos legais aqui para a gente fazer um resumo, tá? Resumo de tudo que foi falado. Deus criou o homem para estar com ele e ser completamente satisfeito nele. O pecado criou um abismo de separação entre homem e Deus. E como que Jesus resolveu isso? Isso, tá sabendo ali, isso aí. Jesus se fez a ponte. Jesus se entregou no nosso lugar. E a esse lugar que Deus nos chama. Tanto chamou Adão, quanto chama cada um de nós todos os dias. Eu não falei, mas eu tenho que falar. Eu acho linda a passagem de Gênesis, quando Deus está caminhando no jardim. E Ele está lá e procura por Adão e Eva. Isso para mim diz muito, que diariamente Deus está te esperando. Deus está te aguardando para conversar com você. Todos os dias. A gente acha que o começo do dia é de manhã, né? Não, é na virada do dia, quando o sol se põe, e aí a noite vem, está começando um novo dia. E era esse horário que Deus se encontrava com Adão e Eva. E quando Adão e Eva comete o erro ali de pecado, de comer aquele fruto proibido, Jesus, em algum momento, chegou para eles: por que vocês comeram? Vocês pecaram? Deus fez isso? O que Ele fala para Adão e Eva? É a frase mais linda que tem. Onde estás? Todo dia Deus pergunta para você: onde você está? Ele não quer te julgar, Ele não quer te condenar, Ele quer se relacionar com você. 2. Vislumbre a mente de Deus criando o homem no jardim e definindo o propósito de toda a humanidade. Encare a expressão do Senhor quando perguntou onde Adão estava. Logo depois da queda, sem condenar, apenas com saudade da proximidade diária que ele tinha com o homem. É hora de voltar a estar com ele e ser como ele. Ou você conhece a Jesus, ou sim, quando você morrer, ele vai te dizer: não te conheço.
Só existem 2 caminhos possíveis. Ou você escolhe conhecer e ser conhecido de maneira que Deus planejou desde o jardim, ou você vai trilhar um caminho sem garantia de satisfação enquanto você viver aqui na terra. Isso porque nunca haverá plenitude longe do propósito eterno, refletido no jardim. Por melhor intencionado que você seja, o ser humano, sem cumprir o propósito original dele, por mais intencionado que ele seja, ele nunca vai ter plena satisfação nessa vida. Vamos ler comigo essa frase? 1, 2, 3. A fome que você sente só é realmente saciada nele. O resto nunca passará de aperitivo. Amém? Vamos dar uma salva a Jesus. Antes da gente terminar hoje, quem gosta de festa? Tem uma pessoa muito especial no nosso meio, que está fazendo aniversário hoje, e a gente vai cantar parabéns para ela. Vem aqui, Dona Lloyd. Esse é olha um gentleman. Vamos cantar parabéns? Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Uhul! Bom, eu vou pedir para a neta dela orar, a carinha dela, mas eu queria que todos vocês também orassem, abençoando a vida da nossa irmã em Cristo, apesar de ser minha mãe, nossa irmã em Cristo também, que você possa estender suas mãos e abençoar a vida dela com a gente, amém? Pai, obrigada por mais esse ano de vida da vovó. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dela. Obrigada, Pai, porque cada pessoa está aqui, Pai, pela obediência dela. Nós queremos te agradecer, Pai, e nós te pedimos, abençoa a vida da Lloyd. Abençoa, Senhor, para que seus anos se prolonguem, Pai, e para que ela possa continuar fazendo a tua obra. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Nós vamos encerrar, mas quer falar alguma coisa? Deixa ela fazer um discurso. Não, desculpa. Agradece. Fala que é um prazer fazer comida para eles. Bom, né, hoje eu sou aniversariante e cozinheira também, né? Vocês sabem disso. Estou fazendo comida lá para vocês. Mas a minha honra realmente é servir ao Senhor. Eu não gosto de aparecer, porque quem aparece em nós é o Senhor Jesus, né? Mas toda honra e toda glória seja dada a Ele, e o propósito dele na minha vida está sendo realizado através de vocês, desse grande corpo de Cristo. Amém? Amém. Muito obrigada. Boa noite a todos, que vocês vão para casa e desfrute da graça e do amor de Deus.